Oi gente, aqui é a Luana e hoje é o segundo dia da semana Quase Terror aqui no canal. E eu já postei um vídeo explicando um pouquinho sobre o que é essa semana Quase Terror e por que é Quase Terror. E hoje eu vou falar pra vocês 5 livros que me deram muito cagaço e muito medo. Não porque necessariamente eles são terror, mas porque alguns são suspenses e porque é bem assustador mesmo, no caso. Minto, só um deles nessa lista que é terror. O resto é mais suspense e tal. Mas vamos começar porque senão eu falo demais, né? O primeiro livro que eu quero falar dessa lista é Viva para Contar, da Lisa Gardner. Eu já falei dele em algum momento aqui no canal, não vou lembrar, mas vou deixar aqui nos cards. Esse livro conta a história da detetive Didi Warren, que é a principal detetive nessa série aqui. E ela é chamada quando tem um assassinato macabro em uma família. Todos os membros da família são mortos e de forma muito horrível. Em determinado momento a gente acaba conhecendo outras duas personagens mulheres. Uma que trabalha na área psiquiátrica infantil de um hospício, não de um hospício, mas de um hospital, assim, onde tem crianças que têm problemas psicológicos muito grandes decorrentes de um trauma muito grande, e outra mulher que cuida de um filho que tem um problema muito estranho. Enfim, o livro gira em torno dessas três mulheres, da detetive, das outras duas também. Em determinado momento as histórias acabam se encontrando e é a coisa mais maluca da face dessa terra. Principalmente quando o narrador ele fala sobre as crianças da ala psiquiátrica. É horrível, gente. É pavoroso. Chega a dar um ruim no coração, principalmente porque a criança... Ai, assim, ó, pensa num negócio que você vai ficar traumatizada. O segundo livro que eu quero falar é Thinner, do autor Stephen King. Eu já falei sobre a história de como eu consegui esse livro nas minhas estantes, quando eu tava passeando lá pelas estantes da minha faculdade. E eu consegui ler esse livro. Eu vou fazer a resenha dele pra essa semana aqui do Quase Terror, então não se preocupem. Mas basicamente o livro como é que eu vou dizer sem falar horripilante? É um negócio que vai te dando um frio, que começa assim na nuca e não tá muito bem entendendo o porquê, e aí vai ficando pior. Porque ele conta a história do Billy, que é um cara que ele acabou atropelando uma cigana, e ele atropela essa cigana, mas acaba não dando em nada, e no dia que ele tá saindo lá do lugar que você é julgado, que eu não sei como é que é corte em português, mas enfim, esse lugar aí, acaba chegando um cigano e fala pra ele, thinner, e faz assim, tipo, um sinal que tá cortando assim o pescoço. E thinner em português seria alguma coisa como emagrecer ou ficar fino, né? Sec, algo assim. E ele fica meio assim, tipo, meu, que louco é esse? Principalmente por causa da aparência do cigano, que ele tem uma cara meio estranha, o nariz dele tá todo necrosado e tal. E ele não entende muito bem e fica tipo, tá. Mas ele entende que tem alguma coisa a ver com a cigana que ele matou, né? Só que começa a acontecer que o personagem começa a emagrecer. E no início do livro, em cada um dos capítulos, a gente tem o peso dele, só que o peso dele vai diminuindo. E aí começa a dar um pavor, porque você tá vendo que ele tá emagrecendo, ele também tá vendo que ele está emagrecendo, e a gente sabe que é por causa do cigano, mas ao mesmo tempo é por causa do cigano. É uma coisa mais psicológica, e é assustador, gente. E será que, sabe, ele tá enlouquecendo? Será que ele tá entrando umas paranoia que não é? E, gente do céu. Aqui no Brasil se chama A Maldição do Cigano. O terceiro livro que eu quero falar é Os Videntes, da Libba Bray. Esse daqui é um livro que eu li no início do ano e eu amei a escrita da autora. Ela fala sobre personagens que têm algum poder, assim, sobrenatural. Então ela começa com uma personagem que ela consegue prever não, ela consegue ver coisas que aconteceram com alguém se ela pega um objeto específico dessa pessoa. E aí ela acaba mudando para Nova York porque a família dela deu umas treta aí, a família dela resolveu despachar ela para Nova York. Ela fica maravilhada porque era aquilo que ela queria. E o livro ele se passa nos anos 20. Então é bem interessante toda a ambientação da história. Mas tem um lado macabro sobre isso, porque tem uma entidade, um monstro, alguma coisa, voltando e ele tá matando as pessoas. Ele meio que tá querendo o sanguezinho das pessoas. Porque, claro, teve uma pessoa muito inteligente que foi jogar aquele tabuleiro de Ouija.
eu não sei como é que fala, mas aquele tabuleiro do demônio, porque era muito inteligente aquilo. E aí essa entidade acaba ressurgindo e acaba começando a matar as pessoas. E aí ela tem um tio que é super inteligente, e toda vez que tem umas tretas assim meio mística, ele é chamado pela polícia e ela meio que se mete nessas coisas assim. Nesse meio tempo a gente conhece outro personagem que também tem os poderes assim sobrenaturais, só que eles chamam todos eles de videntes. O que eu acho muito macabrinho assim nesse livro aqui em específico é a descrição que o narrador dá para essa entidade, assim, quando ele fala sobre ela tomando conta, sobre ela chegando no medo das pessoas, é um negócio pavoroso e muito bem escrito. E assim, não tem como dar um medinho, mesmo que a gente saiba, né, pelo menos pra mim, mesmo que eu saiba que é um negócio sobrenatural, que não tem essa coisa e tal, porque o livro realmente é muito divertido, assim, no sentido que envolve muito, mas essas partes sobre falando dessa entidade, é um negócio que tu fica meio assim, né? O quarto livro que eu quero falar, eu não tenho aqui, foi um livro que eu li recentemente e é In the Woods, do Harlan Coben. Ele se chama Silêncio na Floresta aqui no Brasil, mas ele não foi lançado aqui ainda, porque na verdade ele foi lançado pela editora de Portugal. Mas enfim, vocês acham aí, né? O livro, ele conta a história de um cara que ele é um advogado. Ele tá cuidando de um caso de uma prostituta que foi estrupada. Ele acaba sendo chamado pela polícia porque tem um cara que tem o telefone dele e ele tem vários recortes de um assassinato. Esse assassinato aconteceu há muitos anos atrás na floresta de um acampamento, onde vários jovens acabaram morrendo e outros acabaram ficando desaparecidos, mas ninguém sabe se eles só sumiram, se eles morreram e nunca acharam o corpo, né? E uma dessas jovens era a irmã desse advogado. Então os policiais querem entender um pouco por que o cara tinha todos esses recortes, né, desse crime tão brutal e também por que ele tinha o telefone desse advogado. Nesse meio tempo a gente tem outra personagem que é uma professora e ela pede para os alunos dela escrever alguma experiência assim bem estranha e numa dessas experiências ela acaba lendo uma coisa muito parecida com o que aconteceu naquela floresta. A gente, bem no início, a gente já meio que percebe que talvez tenha alguma coisa a ver com aqueles assassinatos. E em determinado momento, obviamente, as histórias acabam se encontrando e eu não esperava que fosse do jeito que se encontrava, mas se encontra. O que eu acho bem aterrorizante nessa história, não só pelos assassinatos, porque conforme os personagens vão contando o que aconteceu, a polícia vai contando, você fica tipo, meu Deus do céu, mas também porque é uma coisa muito filme de terror, que os personagens vão pro acampamento, se metem no meio da porra lá da floresta, no meio da porra do escuro e acaba dando merda. Então é isso que dá um negócio no medinho, principalmente porque mais pro final do livro a gente realmente acaba sabendo o que aconteceu com eles de fato. E isso é muito filme de terror, gente, muito filme de terror. O último livro que eu quero falar pra vocês, que pra mim foi o pior da vida, foi os 72 Horas para Morrer. Eu li esse livro há um bom tempo e ele conta a história de um policial que ele tem uma namorada e tal, e ela acaba sendo sequestrada. E ele não entende muito bem por quê, porque deixou assim um recado dizendo que ela foi sequestrada. E ele começa a ir atrás para descobrir o que está acontecendo, e aí coisas começam a acontecer. E basicamente essa é a premissa do livro, porque se contar mais vai cagar tudo. Só o fato de o livro se chamar 72 Horas para Morrer, a gente sabe que as coisas vão acontecer muito rápido. O sequestro dessa namorada dele tem um propósito, porque realmente os sequestradores querem se vingar. Só que ele não sabe se é alguma coisa que aconteceu, se é alguma pessoa que ele prendeu e foi solto e tal. Então ele tem toda essa correria assim para tentar salvar ela e para tentar reverter várias outras coisas. O que eu achei horrível nessa história é a violência, porque assim, não tem descrição, né, de estupro nem nada, mas fala sobre estupro, fala sobre, sabe, violência, assim, tortura, e é horrível, gente, horrível, 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 horrível. Porque dá uma coisinha assim no coração, o coração começa a palpitar um pouquinho forte. Eu considero ele ainda mais violento do que Viva para Contar. Não sei porquê, eu não sei, gente, eu acredito que é um pouquinho mais violento. Apesar de que Viva para Contar também tem uma questão de abuso sexual e tal, mas não sei, porque esse livro está marcado na minha mente horripilantemente.
foram esses os livros que me deram medinho, mas que não necessariamente são de terror. Coloca aqui nos comentários se você já leu algum livro ou se você tem algum livro pra indicar que seja assim de medinho, mas que não seja, oh meu Deus, terror. Se você gostou desse vídeo, não deixa de apertar em gostei e de se inscrever aqui no canal, porque essa semana a gente tá tendo vídeo todos os dias por causa da semana do quase terror. Tchau!